sou o professor Tiago Laurindo e esta aula é a parte 2 dos estudos de frações. Seja muito bem-vindo e vamos para a aula. Ok, vamos começar falando sobre as frações representadas geometricamente. Bem, aqui temos uma imagem, uma figura geométrica, um retângulo. E observe que esse retângulo, o retângulo maior, tá? Esse retângulo ele foi subdividido em vários retângulos menores. Ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o retângulo maior foi dividido em 9 retângulos menores. Observe que dentre esses 9 que foram divididos, existem 6 que foram pintados com a cor azul. Então, uma fração representada geometricamente, através dessa figura, é a fração 6 sobre 9, ou 6 nono. Tá? O que significa o 6 e o 9, a partir da imagem? O 6 é a parte pintada, tá? Significa a parte que nós tomamos de 9 partes que foram divididas essa figura. Então, o denominador representa em quantas partes foram divididas a imagem que era inteira, e o 6 representa quantas partes eu tomei. Tá? Então, isso resulta à fração 6 nonos, que é equivalente à fração, se você pega o 6 e divide por 3, vai dar 2. E o 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, 6 nonos é equivalente à fração 2 terços. Vamos verificar que é equivalente à fração 2 terços? Olha só. Observe que aqui, se nós tomarmos grupos de 3 em 3 desses retângulos, você vai observar que você tem aqui um grupo, 2 grupos, 3. Tá? Então é como se a figura agora tivesse sido dividida em 3 grupos de 3 retângulos. Tá? Então aqui, olha, a parte pintada está formando para nós 2 grupos, que equivale aqui ao nosso numerador. 2 grupos de quantos que foram formados? De 3. Tá? Então, nos mostra aqui que a fração 6 nona é equivalente à fração 2 terços em relação a essa imagem. Tá? E, dando uma relembrada à primeira aula, essa aqui é uma fração própria. Observe que o numerador, que é o 2, é menor do que o denominador. Ok? Vamos para esse outro desenho aqui ao lado. Vamos considerar essa imagem toda como se ela fosse tudo isso daqui. Ó, tá? A representação de uma fração tomando as duas figuras que tem nessa imagem. Então, essa figura aqui representa para nós uma fração imprópria. Tá? Eu vou escrevê-la aqui para vocês. Ó. Essa é a fração 5 quartos. Tá? Então, que é equivalente à fração mista 1 e 1 quarto. Tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente passa dessa forma para fração mista, ou também conhecido como número misto. Tá? Bem, vamos entender aqui um pouco essa fração aqui, 5 quartos, que é uma fração imprópria. Perceba que o numerador é maior que o denominador. A gente viu na aula passada que toda vez que isso acontece, a fração recebe o nome de fração imprópria. Então perceba que aqui você tem um círculo que foi dividido em 4 partes iguais, e aqui também um outro círculo que foi dividido em 4 partes iguais. Então, nesse círculo, perceba que todas as partes estão pintadas. Isso significa que você está usando todas as 4 partes. Tá? E quando você usou todas as 4 partes, você está usando o círculo inteiro, que é representado aqui por esse número 1. Tá? Que você tem o 1, que a gente diz que é 1 inteiro.
E aqui, nessa parte de baixo, nessa outra imagem, você tem um círculo também dividido em 4 partes, só que você está utilizando apenas uma região pintada, tá? Então, equivale a você dizer que essa região aqui é 1 dentre 4 partes. Então, você está utilizando uma parte de 4 partes que foi dividido inteiro, que resulta aqui nessa parte fracionária 1/4. Então, quando nós somamos essas duas partes aqui, essas duas imagens, você obtém a fração imprópria 5/4, que é igual à fração mista 1 inteiro e 1/4. Bem, para fazer essa transformaçãozinha ali, você pode pensar de duas maneiras, basicamente. Olha só, você tem aqui 1 inteiro e 1/4. Transformando aqui, você vai pegar esse 4, que é o denominador, e multiplicar aqui pela parte inteira, que é 1. Ficando 4 vezes 1. E você vai somar com o numerador da fração. Então vai ficar 4 vezes 1 mais 1. Dividido pelo denominador aqui da parte fracionária, que é 4. Então aqui você tem 4 vezes 1. Primeiro faz a multiplicação, dando 4. Mais 1 dividido por 4. E aí você chega em 5/4. Olha, 4 mais 1. 5 sobre 4. 5/4. Ou então você pode pensar do seguinte modo. Fazer agora saindo da parte fracionária e indo para forma de fração mista ou número misto. Pensa assim, quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? Então você vai pensar em quantas vezes o denominador cabe dentro do numerador. Então, observe que o 4 ele cabe apenas uma vez dentro do 5. Então vai ser 1. E aí ficou. Aí você vai fazer agora o seguinte. Você vai subtrair 5 menos 4. 1. Essa aqui é a nossa parte fracionária. O denominador é o denominador da fração. Tá? Então vai ficar 1 e 1/4. Ok? Então essas são duas formas de você estar transformando aí essas frações. Vamos falar agora sobre frações decimais. Coloquei aqui, frações decimais são frações que têm no seu denominador uma potência de base 10. Tá? Isso significa que os denominadores dessa fração, essas frações, podem ser 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. Toda vez então que você observar uma fração que tem denominadores iguais a esses números, você está diante de uma fração que é dita ser decimal. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a fração 1/10, representada aí por 1 sobre 10, é um exemplo de fração decimal. A fração 22 centésimos é também um exemplo de fração decimal. Essa outra fração aqui também é um exemplo de fração decimal, olha. Mais uma aqui para a gente concluir a ideia. Para que você não pense que tem um algarismo em cima, então é um 0. 2 algarismos em cima, 2 0. Não, isso não tem relação nenhuma. Por exemplo, 6 sobre 10.000. Então todos aqui são exemplos de frações decimais. Tudo bem? Então vamos agora falar sobre transformação. Vamos transformar da forma fracionária para a forma decimal, ou também
conhecido como número decimal, já que quando você divide uma fração, você encontra um número decimal, que são os números que possuem vírgulas, tá? Então vamos fazer aqui da forma fracionária para a forma decimal. É bastante simples, basta você dividir numerador pelo denominador. E aí você vai estar transformando o número da forma fracionária para a forma decimal. Tudo bem? Então vamos tomar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você tem a fração 5 sobre 2, 5 meio, e quer transformar para número decimal, basta você fazer, como eu disse, você vai pegar o numerador, que é o 5, e dividir, vou escrever aqui na forma do algoritmo da divisão, por 2, que é o denominador. Então vamos lá, 5 dividido por 2 vai dar, a divisão vai dar por 2, 2 vezes 2, 4. 4 para chegar em 5 falta uma unidade. Aí você tem agora 1 dividido por 2, não dá para realizar a divisão, então você acrescenta um zero aqui e uma vírgula aqui no quociente. Então agora você está diante de 10 dividido por 2, que é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Para alcançar o 10 não falta nada. Então finalizou aqui a divisão. Logo, 5 sobre 2 na forma de número decimal é nada mais nada menos que o número 2,5. Tranquilo? Vamos para um outro caso aqui, por exemplo, 3 sobre 10, 3 décimos. Vamos transformar essa fração para a forma de número decimal. Vamos fazer bem aqui. Mesma coisa, você vai pegar o 3 e você vai dividir pelo denominador, que é o 10. Então perceba que 3 dividido por 10 não dá para fazer. A gente vai pegar e acrescentar um zero aqui no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente. Então agora você tem 30 dividido por 10, que dá exatamente 3. 3 vezes 10 dá 30. Para alcançar esse 30 aqui não falta nada, finalizando aí a sua divisão. Então, na verdade, a fração 3 décimos, representada em número decimal, é o número 0,3. Ok? Um outro caso aqui, só para a gente fechar a ideia, por exemplo, 1/3. Em número decimal, você vai fazer 1 dividido por 3. Então aqui 1 dividido por 3 não dá, a gente vai utilizar a mesma ideia do exemplo anterior. Acrescenta um zero no dividendo e um zero e uma vírgula aqui no quociente. Segue a divisão, 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Para chegar em 10, falta 1. Aí você tem 1 dividido por 3 novamente. Aqui basta agora acrescentar um zero. Ficando novamente 10 dividido por 3, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para alcançar o 10, falta apenas 1. Coloca novamente um zero aqui. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para alcançar o 10, falta 1. E aí você vai perceber que sempre vai ficar se repetindo. Acrescentar um zero e vai dar sempre por 3. Significa que 1/3 representado em decimal será o número 0,333. Esses 3 pontinhos significa que o 3 vai permanecer infinitamente. Isso aqui é um caso especial aí, em que nós iremos trabalhar quando falarmos sobre dízimas, que na verdade essa fração aqui, a sua representação em número decimal, resultou em uma dízima. Isso acontece, tá? Então, para trabalharmos isso com mais detalhes,
eu irei fazer uma aula só falando sobre dízimas periódicas. Tá? Então aqui esse 3 vai se repetir infinitamente. É uma característica aí das dízimas periódicas. Tudo bem? Então, um outro caso, vamos falar que se você tiver, por exemplo, 1/10, uma fração decimal, perceba que você tem 1 no numerador e o 10 no denominador. Quando você está diante de frações decimais, para transformar para a forma de número decimal é bastante simples. Eu mostrei aqui esse caso, o 3 décimos, utilizando aqui o algoritmo da divisão, mas quando são decimais, tem um outro procedimento que você faz com mais facilidade. Olha, você vai fazer assim. Observe que o numerador é 1, você vai escrever o numerador 1, e você vai olhar aqui para a quantidade de zeros que tem no denominador. Nesse caso, você tem um zero apenas aqui. E aí você vai contar no sentido da direita para a esquerda do número que está em questão, pegando aqui do final do número, a quantidade de casas decimais que você tem aqui. Por exemplo, aqui você tem um zero. Então vai ser apenas uma casa decimal. Você vai andar uma casa decimal, colocar a vírgula e um zero na frente da vírgula. Então veja que é bastante simples. Olha, 1/10 é igual a 0,1. Tá? Outro caso, outro exemplo aqui, por exemplo, 22/100. Na forma decimal, vai ficar, de novo, você vai pegar o numerador, que é o 22, escreve aqui. Quantos zeros tem agora no denominador? Você tem 2 zeros. Então você vai andar 2 casas decimais aqui nesse número. Então vamos lá, no final do número, sempre do final, tá? Então vai ficar 1, 2, passa a vírgula e acrescenta um zero na frente da vírgula. Ok? Então vamos ver mais um caso. 1385/100. Transformando esse número para a forma decimal, você vai pegar o numerador e escreve normalmente 1, 3, 8 e o 5. Olha para o denominador, você tem a presença aqui de 2 zeros, então você vai andar 2 casas decimais. Então vamos lá, 1, 2 e coloca a vírgula, ficando 13,85. Então quando são frações decimais, é bem tranquilo de você transformar da forma fracionária para número decimal. Basta utilizar esse procedimento aí. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Agora, número decimal para a forma fracionária. Ok? Então vamos lá. Olha, vamos pegar aqui o número, por exemplo, 0,5 e transformar para a forma fracionária. Então é bastante simples. Olha, você vai pegar o número e escrever ele normalmente sem vírgula nenhuma. Nesse caso aqui vai ficar só o 5. Passa a barra da fração. É um procedimento análogo ao que a gente fez anteriormente. Agora você vai verificar. Antes disso você vai colocar o 1 aqui embaixo. Sempre. Então escreve o número sem vírgula e coloca o 1 embaixo logo no denominador. E aí você vai verificar quantas casas decimais tem o número em questão. Por exemplo, aqui você só tem uma. E se você só tem uma é porque equivale a um zero. Ficando aí 5/10. 5 décimos. Que é igual a fração, dividindo aqui por 5, simplificando, 1
sobre 2. Bem, outro caso aqui, 1,25. Vamos transformar. Barra da fração. Escreve o número normalmente sem vírgula. E coloca o 1 no denominador. Confere quantas casas decimais o número possui. 1, 2. Então isso corresponde a 2 zeros no denominador. Ok? Simplificando, você vai encontrar a fração 5 quartos. Tá? Mais um outro caso, 0,01. Vamos lá. Escreve o número sem vírgula. Nesse caso aqui vai ficar somente 1. Tá? Esse 0 não conta. 1 no denominador. Conta no número aqui decimal quantas casas decimais ele tem. Então você vai ter 1, 2. Isso corresponde a 2 zeros. Então 0,01 é igual, na forma fracionária, a 1 sobre 100. Só para fechar a ideia, vamos fazer mais um caso. 0,625. Na forma fracionária, escreve o número normalmente sem vírgula. Então vai ficar 625. Coloca 1 no denominador. Conta quantas casas decimais tem esse número. Ele tem 1, 2, 3. Então você vai ter 3 zeros no denominador. Tudo bem? Bem tranquilo. Basta praticar um pouco que você domina a ideia. Vamos lá, vamos simplificar essa fração. 625 dá por... dividindo aqui por 125 vai dar 5 oitavos. Vamos agora falar sobre comparação de frações. Tá? Então como é que a gente compara frações? Nós vamos usar aqui dois sinais matemáticos, que é o menor ou maior, tá? Para a gente comparar as frações. Então, quando as frações têm numeradores iguais, tá? Por exemplo, a fração 2 terços. Vamos comparar a fração 2 terços e a fração 2 oitavos. A maior fração aqui será a que tiver o menor denominador. Nesse caso, a fração 2 terços é maior do que a fração 2 oitavos. Por quê? Porque ela possui o menor denominador. Então a gente escreve que a fração 2 terços é maior que a fração 2 oitavos. Então, quando as frações têm numeradores iguais, a maior será aquela que tiver o menor denominador. Tudo bem? Então, outro caso, com denominadores agora iguais também. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo. 2 quartos e 3 quartos. Então, agora as frações possuem denominadores iguais e numeradores diferentes. Então, a maior será a de maior numerador. Então, nesse caso, a fração 3 quartos é maior que a fração 2 quartos, pois ela possui o maior numerador. Então, a gente coloca o sinal aqui correspondente. A fração 2 quartos é menor que a fração 3 quartos. Ok? E quando as frações possuírem denominadores diferentes, por exemplo, a fração, vamos comparar as frações 2 terços e a fração 3 quartos. Qual dessas duas frações é a maior? Tá? Então perceba que elas têm denominadores diferentes. Quando isso acontece e nós queremos compará-las, nós temos que reduzir ao mesmo denominador.
E um procedimento é você calcular o MMC, tá? Já que nós queremos reduzir ao mesmo denominador, a gente faz isso com o cálculo do MMC. Mas eu vou te ensinar aqui uma maneira bem prática para que você coloque em prática nos seus estudos, sem o cálculo do MMC. Então você vai fazer o seguinte procedimento. Eu quero comparar essas duas frações. Tá? Então você pega uma fração, por exemplo, vou tomar aqui a fração 2/3. Tá? Aí você olha para a fração que você quer comparar e toma o denominador dela. No caso, eu quero comparar com essa fração aqui. E o denominador dela é 4. Você pega esse 4 e multiplica numerador e denominador aqui dessa fração. Tá? E realiza a operação de multiplicação entre essas duas frações. Então aqui você vai ter 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Ok, deixa lá essa fração. Toma agora a outra fração aqui, que no caso é a fração 3 quarto. E olha para a fração que está sendo comparada com ela, que no caso é a fração 2/3. Você vai pegar também o denominador, que nesse caso é o 3. E aí você multiplica numerador e denominador pelo número 3. Então vamos lá, 3 vezes 3 dá 9, sobre 4 vezes 3, que dá 12. Então perceba que aqui você encontrou essa fração e esta. Ambas têm denominadores iguais e pela regrinha anterior, quando elas possuem denominadores iguais, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Nesse caso, essa fração aqui possui numerador maior do que essa daqui. Isso significa então que a fração 3 quartos é maior que a fração 2/3. Tudo bem? Então assim você realiza a comparação de frações quando elas obtiverem os denominadores diferentes. Simples. Pega o denominador de uma, multiplica numerador e denominador, depois faz o procedimento inverso. Então vamos agora resolver alguns exercícios sobre esta aula. O primeiro diz: transforme as frações decimais em números decimais. Então perceba que você tem aqui 3 frações decimais. Vamos aplicar o que nós vimos na aula. 7 décimos. Você vai escrever o número. Você vai verificar quantos zeros tem aqui embaixo. Só tem um. Então é uma casa decimal. Você desloca para colocar a vírgula. Então 7 décimos é igual a 0,7. O outro caso aqui, escreve o número normalmente, 27. Quantos zeros tem no denominador? 1, 2, 3. Então você vai deslocar aqui 1, 2, 3. Vai colocar a vírgula. E aqui nesse espaço você vai acrescentar com zeros. Então 0,027. Esse último caso, você vai ter o número 15,238. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4. Vai deslocar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ficando aqui entre 1 e o 5. Ok? Vamos para o próximo. Qual é a alternativa que representa a fração 18/15 em número decimal? Então aqui é uma questão objetiva. Você quer transformar essa fração em um número decimal. Para isso você realiza a divisão. Numerador pelo denominador. Vamos lá, 18 dividido para 15. O 15 cabe uma vez dentro do 18, olha só. 15 vezes 1 dá 15. Para chegar em 18 faltam 3 unidades.
3 não dá para dividir o 15. Então você vai acrescentar um zero aqui e uma vírgula no quociente. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15, 30. Para chegar em 30 não falta nada. Finalizou a divisão, então a resposta é 1,2, que você encontra aqui na letra B. Próxima questão. Qual é a alternativa que representa a fração 35 sobre 1000 em um número decimal? Então aqui basta você fazer, conforme nós vimos, escreve o número que está no numerador, que é o 35. Confere quantos zeros tem aqui, olha, no denominador. Você tem 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Coloca a vírgula e acrescenta zeros nesses espaços. Ficando aqui 0,035, que você encontra aqui na alternativa letra C. Tranquilo? Vamos para o próximo. O número decimal 3,45 corresponde a qual fração? Então aqui você tem 3,45 e que a questão está pedindo para você transformar para a forma fracionária. Bem, isso é igual. Escreve o número sem vírgula, então vai ficar 345, coloca o 1 no denominador. Conta quantas casas decimais tem esse número. Ele tem uma, duas. Então você vai acrescentar 2 zeros no denominador. Então perceba que aqui, olha, na letra A é 345 sobre 1000. Foi a única que chegou bem perto aqui, né? Só que aqui você tem 100 e aqui 1000, então não é essa alternativa. Então está aparecendo outros valores aqui. Isso significa que essa fração aqui ela foi simplificada. Então vamos simplificar e tentar encontrar um desses resultados. Bem, terminou em 5. Então você pode dividir em cima e embaixo por 5, pelo critério de divisibilidade. 345 por 5, eu não sei, vou fazer aqui. Separa aqui 34, 34 por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, para chegar em 34 falta apenas 4. 4 por 5 não dá, então eu vou baixar esse 5 que sobrou aqui. 45 por 5 dá exatamente 9, olha só. 9 vezes 5, 45. Então fechou. Então aqui deu 69. E 100 dividido por 5 dá exatamente 20. E essa resposta aqui a gente encontra na letra D, né? Na letra D. Então tá resolvido aí, vamos para o próximo. O número decimal 0,55 corresponde a qual fração? Então você tem agora 0,55. A ideia é a mesma da questão anterior. Escreve o número sem vírgula, coloca o 1 no denominador, conta quantas casas decimais, 1, 2, então é 2 zeros que você vai acrescentar no denominador. 55 sobre 100, não tem nenhuma dessas respostas aparentemente, significa que você tem que simplificar. Simplificando, terminou em 5 e em 0, então é divisível por 5. 55 por 5 é tranquilo, vai dar 11. E 100 por 5, fizemos anteriormente, deu 20. Essa fração aqui nós encontramos na alternativa letra C. Ok? Vamos para o próximo. Transformando o número decimal 1,385 para a forma fracionária, obtemos. Então, você tem aqui o número 1,385. A questão pede para transformar para a forma fracionária.
Então vamos lá, você vai escrever o número normalmente, sem vírgula, colocar o 1 embaixo e contar. Quantas casas decimais tem esse número? 1, 2, 3. Então é 3 zeros no denominador. E não apareceu a resposta ainda. Olha só, aqui você tem 100, mas não é a correspondente. Então vamos ter que simplificar. Simplificando, você vai encontrar, simplificando aqui por 5 também, terminam em 5 e 0. Olha, 1000 dividido por 5 vai dar 200. Então só pode ser a letra B, não é a letra C, só pode ser B, D ou E, e não é a A também. Então vamos dividir aqui 1385 por 5. 13 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10. Para alcançar o 13 faltam 3. Baixo 8. 38 por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Para chegar em 38 faltam 3. 3 por 5 não dá, então baixa esse 5 aqui que sobrou. 35 por 5 dá também 7. 5 vezes 7, 35. Fechou aqui a divisão. Então aqui deu 277, alternativa letra B. Vamos para o próximo. Bem, aqui pede, efetue a soma das frações representadas pelas figuras abaixo. Então aqui nessa fração, nesse desenho aqui, perdão, você tem a fração 5 quarto, uma fração imprópria. Nós vimos ela bem no início da aula. E aqui vamos ver que fração é essa aqui. Você tem 4, 8 partes, 9 e 10. Então está sendo usado aqui 10 partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Então é a fração 10 sobre 4. Então pede a soma. Então você vai ter que pegar as frações e somar. Bem tranquilo, olha. Perceba que as frações têm denominadores iguais. Então, da aula passada, quando tem denominadores iguais, você mantém o denominador, repete e soma normalmente os numeradores. 5 mais 10, resultando aí em 15 quartos. Qual fração é a maior? 7 oitavos ou 8 nonos? Vamos lá. Vamos aplicar o que nós vimos na aula. 7 oitavos, vou colocar ela bem aqui. E a fração 8 nonos. Perceba que tem denominadores diferentes. Então o que você faz? Você vai pegar, olha para essa fração aqui, o denominador é 9. Você vai multiplicar numerador e denominador da fração que você está comparando. Ok? Então vamos lá, 9 vezes 7, 63, dividido por 8 vezes 9, que dá 72. Agora você faz o mesmo procedimento com essa fração aqui de baixo, só que você vai multiplicar e dividir pelo denominador daqui. Essa daqui está sendo comparada, que no caso é a fração 7 oitavos. O denominador é o número 8. Você vai multiplicar e dividir por 8. Vamos lá? 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. Aqui você obteve frações com denominadores iguais. E quando isso acontece, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Isso significa, então, que a fração 8 nono é maior que a fração 7 oitavo. Beleza? Tranquilo? Gostou da aula? Compartilha e aguarde a próxima aula. Um abraço e até mais.